Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Bom, a riqueza das 62 pessoas mais ricas do mundo aumentou em 44% entre 2010 e 2015, o que representa cerca de meio trilhão de dólares. Ao mesmo tempo, a riqueza detida pela metade mais pobre da humanidade caiu 1 trilhão de dólares. É o que aponta o relatório A Economia para o 1%, lançado recentemente pela organização Oxfam. Ainda de acordo com esse estudo, a distância entre ricos e pobres está chegando a novos extremos. O 1% mais rico da população mundial acumula atualmente mais riquezas que todo o resto do mundo. Por que então a distribuição de renda tem piorado? Como desenvolver uma economia que promova a igualdade? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Heloísa Oliveira, diretora executiva da Fundação Abrinq. Boa tarde, Heloísa, tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde, obrigada. E Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil. Boa tarde, Kátia, obrigada pela presença. Boa tarde, obrigada pelo convite. E você em casa, claro, como sempre, também é nosso convidado. Acompanhe então com a gente os próximos 25 minutos dessa conversa tão importante, né, Kátia? Kátia, eu queria começar exatamente com você, porque o relatório da Oxfam fez parte aí das discussões de Davos, que acabou agora no último dia 23 de janeiro. Qual foi a repercussão desse relatório? Esse foi um tema debatido, a desigualdade e a concentração de renda. Foi um assunto que estimulou os governantes nesse encontro? Sim, em primeiro lugar, a gente preparou esse relatório justamente para ser lançado em Davos, onde está a concentração da riqueza do mundo, não é mesmo? Então, nós queríamos realmente levar para os participantes de Davos os números tão absurdos, tão impactantes que estamos vendo hoje em termos de concentração. E nós tivemos, no primeiro dia, na inauguração do Fórum Econômico, o discurso de abertura do vice-presidente dos Estados Unidos. Ao final do seu discurso, ele menciona, o relatório da Oxfam menciona os dados, chamando a atenção dos empresários para que algo precisa ser feito. Estamos enfrentando níveis de desigualdade extremos e isso precisa de uma atitude, tanto do setor empresarial como também dos governantes. Heloísa, vamos trazer essa conversa rapidamente aqui para o nosso país, porque a PNAD 2014 mostrou que a gente houve aí uma redução da pobreza extrema em cerca de 30%, 29,8%. E o IPEA fez um relatório em cima da PNAD que mostra que essa redução se deve ao aumento da renda do brasileiro e também à redução das desigualdades. Esse é um número expressivo, mas ele é suficiente? O que isso traduz da realidade brasileira? Bom, esse número ele é positivo e, de fato, as políticas sociais brasileiras resultaram em uma melhoria de renda do brasileiro extremamente pobre, mas ele não é suficiente. O Brasil é muito grande, então, quando você tem uma média Brasil, não necessariamente você tem essa média alcançada em todas as regiões. Então, é muito comum a gente ter uma média nacional positiva e escondendo a desigualdade regional. Porque uma questão importante que é apontada nesse relatório, a concentração de renda gera diretamente desigualdade social. Então, é preciso que, além dessa dimensão da renda, a gente olhar como que isso afeta a população mais pobre. E no Brasil isso está muito visível regionalmente. Nós temos uma geografia bastante complexa, o Brasil é um país muito grande e as regiões norte e nordeste acumulam os piores indicadores. Mas, além disso, mesmo nas grandes cidades, nas periferias das grandes cidades, nas comunidades, algumas favelas ou moradias não considerada como favela, você tem pessoas vivendo na mesma condição de uma região mais pobre ou de um país mais pobre. Essa concentração de renda em função da territorialidade ou da continentalidade no país como o Brasil, em outros países isso também acontece, Kátia? O relatório mostra isso, por exemplo, em outros continentes, essa questão do tamanho dos países afeta muito a concentração de renda também?
O relatório ele não faz uma análise específica de países, mas ele mostra que quanto uma população maior e os países em desenvolvimento, eles apresentam desafios de desigualdade muito maiores. Então, há realmente aí uma questão a ser trabalhada que tem a ver com a territorialidade. E o relatório também mostra que existe um aumento da desigualdade dentro dos países, ou seja, há uma desigualdade mundial entre países, entre os países ricos e os países em desenvolvimento, mas existe uma desigualdade crescente interna aos países, demonstrando a importância das políticas no nível nacional para que seja combatida a concentração da riqueza. Por que chegamos a esse quadro, na opinião de vocês, Heloísa e Kátia? Por que estamos aí numa economia que define a desigualdade social tão grande, né? Como a Heloísa colocou, não só a desigualdade de renda, mas a desigualdade social como uma consequência maior dessa desigualdade da renda. Por que chegamos a esse ponto? Olha, eu acho que isso pode levar a diversas análises, né? Como a Kátia colocou, como a territorialidade é maior, fica mais difícil de você ter políticas que dê conta de todas as regiões, de todas as classes sociais. E no nosso caso, aí falando um pouco do Brasil, a gente acaba se sentindo confortável com a média nacional. Então, por exemplo, acabou de encerrar em 2015 o período dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O Brasil cumpriu 7 dos 8 objetivos propostos. Que o primeiro deles é a erradicação da pobreza e da fome, né? Tinha mortalidade infantil, mortalidade materna, diversos objetivos. E nesse período, isso foi muito voltado para países pobres. Mas mesmo o Brasil tendo cumprido 7 desses objetivos, alguns deles, se você olhasse o resultado regional, algumas regiões não tinham cumprido aquele objetivo. Então, assim, a gente olhar o resultado de um país tão grande pode nos levar a um conforto ou um alento de que está tudo bem e, por isso, não se toma medidas de políticas que vão resolver as questões da desigualdade. Então, assim, eu acho que a gente não pode se sentir confortável com esses resultados, que é o caso que acontece muitas vezes conosco, como, por exemplo, o dado que você citou no começo da PNAD, mas se você olhar essas populações e aí olhar como é o desempenho de educação, desempenho de saúde, condições de moradia, condições de saneamento, de acesso à água, você vai ver que associado a esse crescimento da renda, não houve crescimento dos outros serviços sociais. A gente não precisa nem olhar para os números, né? Basta caminhar pelas periferias de uma cidade, por exemplo, como do Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, que essa desigualdade e a falta de acesso a esses serviços básicos que a Heloísa citou são visíveis. Kátia, quais são as possíveis soluções para essa concentração de renda? Então, no relatório da Oxfam, a gente aponta alguns dos problemas que a gente considera principais, que estão causando e aumentando essa desigualdade, e o que a gente considera que poderiam ser soluções para ajudar a resolver isso. Um desses problemas tem a ver com os benefícios fiscais, que são esses incentivos que os estados, municípios e países dão para a instalação de empresas, indústrias nos seus territórios. Né? Onde há sempre, a gente reduz o imposto para a empresa estar aqui conosco. Bom, existe uma perda grande de arrecadação fiscal para os programas, que são os programas que vão enfrentar a pobreza, as políticas de educação, de saúde, de moradia, de saneamento, que perdem capacidade de recurso porque o Estado deixou. E isso nem sempre é transparente. Um outro elemento é realmente a questão da tributação. A questão da tributação, dos impostos que as pessoas pagam, os impostos que são colocados sobre as grandes riquezas, é importante deixar bem claro que isso nós não estamos falando aqui de tributação de classe média, não é isso, estamos falando de milionários, estamos falando de um volume de recursos enorme. Olha, qualquer país desenvolvido que possa ser para nós uma referência, o seu desenvolvimento, ele é baseado
na arrecadação de impostos e na implementação de políticas. A Suécia, no início dos 1900, a Suécia era um dos países super desiguais. A Suécia tinha índices de desigualdade do que a Turquia hoje. E a Suécia saiu desse nível de desigualdade com o quê? Com arrecadação e distribuição de impostos. Agora, nós pagamos muitos impostos no Brasil e, infelizmente, isso não é revertido para essas questões que vocês colocaram aqui, né? Tem também aí uma questão da administração pública. Sem dúvida. Tem a questão da administração pública, que é um ponto importante, a questão da participação e do monitoramento da sociedade civil sobre o uso desses recursos, mas independente da criação de novos impostos, que é uma discussão bem acalorada aqui no Brasil, há uma realidade de que o imposto no Brasil, quem paga mais imposto é quem ganha menos. E as grandes fortunas e as grandes heranças não são justamente taxadas no país. E esse desafio a gente precisa enfrentar. Quer dizer, a desigualdade já começa aí, né? Já começa nesse ponto. Heloísa, como essa concentração de renda, essa desigualdade afeta as crianças e adolescentes das comunidades de baixa renda, das periferias brasileiras? Olha, afeta diretamente. Eu diria que crianças e adolescentes são os principais afetados pela ausência de políticas que é decorrente da desigualdade de renda entre as regiões, entre as classes sociais. Para se ter uma ideia, no Brasil, cerca de 30% da população tem entre 0 e 19 anos. Isso na média nacional. Na região norte, esse número chega a 37%, sendo que em alguns estados da região norte passa de 40%. O estado do Acre e do Amapá tem, respectivamente, 42% e 40% de população entre 0 e 19 anos. E são exatamente estados que têm indicadores bastante desfavoráveis com relação à moradia, a questão de renda familiar, acesso à água, acesso a esgoto, escolaridade, gravidez precoce. Então, assim, há uma combinação de fatores negativos que estão muito mais presentes nessas comunidades onde você tem um percentual maior de crianças. Então, assim, é muito importante que a gente tenha consciência de que nós não estamos falando só de renda e não estamos falando de uma coisa que está absolutamente fora da realidade do brasileiro. Nós estamos falando de uma coisa que afeta diariamente as famílias e principalmente crianças e adolescentes. Posso estar errada, vocês por favor me corrijam no meu raciocínio, mas a gente vê, claro, nas comunidades de baixa renda o maior número de filhos por falta também de políticas de acesso à saúde, de controle da natalidade, né, nessas regiões. Então, muitas vezes, sem planejamento familiar, isso também acaba afetando diretamente, né, Heloísa? E olha, tem um dado que é assim, estarrecedor. A gente tem um número ainda, uma ocorrência muito alta de gravidez precoce, gravidez de adolescente. Hoje, a gente pode dizer que entre os nascidos vivos, 1 em cada 5 mães tem menos de 19 anos. Mas na região norte, é 1 em cada 4. Ou seja, de cada 4 mães que teve um bebê, uma delas tem menos de 19 anos. E é comum você encontrar naquela região adolescentes de 15, 16 anos que já têm 2, 3 filhos. Então, assim, isso é um fato que mostra a fragilidade social que essas famílias têm, a falta de acesso à informação, a falta de acesso a serviços de saúde ligada a uma educação inadequada, ineficiente, precária. Kátia, o que seria uma economia que promove a igualdade entre ricos e pobres? O que seria uma economia que promove um desenvolvimento mais igualitário? Bom, uma economia que garanta o acesso aos serviços que são de direito, que fazem parte, por exemplo, da Constituição de um país, como é o caso do nosso, né? O acesso à educação, o acesso à saúde de qualidade. Seria uma economia que tem uma tributação justa, seria uma economia que controla, que tem um mecanismo de controle para que os grandes milionários e as grandes multinacionais não transfiram os recursos para os paraísos fiscais.
né? Onde possa existir um controle sobre esse espaço, esses territórios, onde são transferidos milhões. Existem hoje 7 trilhões e 600 bilhões de dólares em paraísos fiscais, ou seja, dinheiro que foi para esses países, esses territórios, sem pagar o imposto respectivo. Imposto esse que poderia ser revertido. Revertido para construir uma economia onde existam oportunidades justas. Agora, a gente falou aqui do Fórum Econômico Mundial. No final de 2015, a gente teve aí o grande encontro, que foi a COP21, para discutir o desenvolvimento sustentável, e aí chegamos a acordos e metas climáticas. Como é que, na opinião de vocês, essas metas, né, definidas na COP21 para um desenvolvimento sustentável, caminham aí ao encontro da igualdade de renda, da diminuição dessa concentração, na opinião de vocês, por favor? Além da COP21, na Assembleia da ONU de setembro foi aprovado um novo acordo de metas de desenvolvimento sustentável que sucedeu os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Foram aprovadas 17 metas. Dessas 17 metas, a primeira delas fala de erradicar a pobreza. E, infelizmente, no acordo de metas, a questão do enfrentamento da desigualdade social, embora a sociedade civil tenha brigado muito por isso, não ficou tão explícito nesse acordo. Então, agora a gente está num momento muito importante, onde os países que firmaram o acordo, que aderiram ao acordo, inclusive o Brasil, começam a discutir a implementação desse acordo em seus países. E esse acordo engloba também questões climáticas, que depois foi melhor detalhado na COP21. É o momento da sociedade cobrar que o enfrentamento da desigualdade esteja claro na implementação dessas metas em cada país. Kátia, o relatório da Oxfam aponta isso também, né, que a Heloísa está colocando. Sim. A questão dos gases poluentes, da emissão de carbono, como é que isso afeta as nações pobres? Na verdade, o relatório mostra que a desigualdade econômica está vinculada a vários níveis de desigualdade, né? E ela mostra que os 50% mais pobres de toda a população mundial, eles emitem 10% dos gases que estão causando o efeito estufa hoje. E eles são, sem a menor dúvida, os mais afetados pelos grandes desastres ambientais que estão acontecendo. Ou seja, é uma população de 3 bilhões e 600 milhões de pessoas que tem uma emissão mínima, mas que paga o preço dos impactos disso, né? Então, novamente, a gente vê se repetindo e se reforçando. É como uma máquina com várias engenharias que vão reforçando a situação de desigualdade. A gente está caminhando já para o fim do programa. Antes da gente fazer mais algumas perguntas, eu quero mostrar alguns sites para quem está em casa. Eu vou mostrar o site da Oxfam, que fez esse relatório, que é a economia do 1%. Eu vou mostrar aqui, oxfam.org.br. Você tem acesso ao relatório, tem até a Kátia aqui falando do mundo desigual, né? Tem até uma pergunta boa aqui, o mundo desigual é tão viável, Kátia? A gente pode ficar com essa pergunta. Tem aqui, eu vou abrir logo do lado uma aba que traz exatamente o relatório, para você que está em casa, que quer conhecer mais relatório da Oxfam, a economia para o 1%, que é o tema que deu início aí à nossa discussão de hoje, e também o site da Fundação Abrinq, fundabrinq.org.br, que está sendo representada aqui hoje pela Heloísa. Então vamos ficar com aquela pergunta, Kátia, um mundo desigual como que a gente vive hoje é viável? Não é viável. A perspectiva nossa é de que precisamos mudar isso, porque não é viável. Estamos hoje com esses 62 bilionários. Como será no próximo ano? E como vamos continuar pondo em risco todos os avanços que foram alcançados no combate à pobreza até agora? O mais importante é o seguinte: tem solução. Não é impossível. Depende primeiramente de vontade política dos governantes para enfrentar a situação de concentração da riqueza.
A Heloísa está aqui concordando com a Kátia, né, Heloísa? Concordo. Quais são os aspectos, então, desses pontos que a gente colocou, desigualdade, concentração de renda, que você gostaria de destacar para a nossa realidade, para a realidade das crianças e adolescentes e esse mundo possível, né, que a gente quer tanto aí para diminuir a concentração de renda? No Brasil, a gente tem um arcabouço legal de proteção à criança e adolescente muito bem elaborado. A Constituição brasileira trouxe para a legislação brasileira os avanços da discussão internacional da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Mas, infelizmente, embora você tenha na lei expressa a prioridade absoluta para a criança e adolescente, o direito, todos aí enumera o artigo 227, enumera todos os direitos, na prática as políticas não materializam esse direito para todos. Então, assim, você tem educação, temos quase universalidade na educação, mas não é uma educação de qualidade satisfatória em todas as escolas, em todas as regiões. E a universalização só ali no ensino fundamental. É no número, e é o número, digamos assim, olhando só o número de matrículas, sem considerar a qualidade. Se você olhar mais detalhadamente, por exemplo, creche, o acesso à creche é um tema que a gente vem trabalhando para melhorar essas condições, porque está no plano nacional, ou seja, não precisamos nem novas políticas, precisamos dar materialidade e eficiência a essas políticas que temos já definidas e que estão muito bem colocadas na Constituição Federal. Então, assim, não é preciso muito, é preciso apenas tirar do papel e fazer acontecer as coisas que já estão previstas. Para a gente encerrar, como é que essa desigualdade afeta nós aqui que estamos conversando, a população de classe média? Como é que essa desigualdade, porque muitas vezes a gente está falando aqui de cifras bilionárias, né, milionárias, e muitas vezes a pessoa que está em casa nos assistindo está assim, mas como é que eu posso ser responsável por isso? O que eu posso fazer para diminuir essa concentração de renda? Como é que a gente pode aproximar essa conversa de nós, de uma classe média, baixa ou um pouco mais alta? Como é que isso pode ser parte aí do dia a dia? Como é que as pessoas podem, para a gente encerrar, contribuir para a melhoria da igualdade mundial? Olha, eu diria que o primeiro passo é se indignar. A gente precisa se indignar com essa situação. A gente precisa se indignar com o fato de que, com tanta riqueza no mundo, 1 em cada 9 pessoas não tem o que comer hoje. E isso não pode ser natural. Então, eu acho que a indignação de falar, mas por que tanta concentração, com tanta gente precisando, é um passo importante. E o segundo é se mobilizar e participar. É prestar atenção no que está acontecendo em termos da política, das políticas públicas, como que isso está sendo implementado, é garantir a defesa dos direitos que foram conquistados com muito esforço na nossa Constituição. Com certeza. Heloísa, por favor. Eu concordo com os pontos colocados pela Kátia. Eu diria que assim, nós estamos num ano muito importante, é um ano de eleições municipais. Então, assim, além de se indignar e de colocar isso na pauta e debater essa questão na sociedade, nós, através das redes sociais, de todos os mecanismos de discussão que tiver à sua disposição, cobrar e escolher bem o seu candidato a gestor público. Porque é através dele que você vai conseguir, de fato, fazer a mudança. Através de políticas ou a efetividade das políticas que já tem. Então, eu diria que esse é o caminho. Que bom. Olha, muito obrigada. A gente, infelizmente, está caminhando já para o fim do programa. Estamos quase estourando o tempo. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. A gente poderia conversar a tarde toda sobre esse tema. Obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Larissa. O Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite no site futura.org.br/Conexão Futura. A você de casa, obrigada pela companhia e até uma próxima oportunidade. Tchau!